Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal, professor Manuel falando. Hoje nós vamos falar sobre cinesiologia e falar sobre torque, tá? Ou chamado também de força angular, beleza? E sempre no finalzinho do vídeo a gente está fazendo uma aplicação prática, né? Então, falar um pouquinho sobre força angular, muitas vezes lesão. Nesse vídeo vai ter um pouquinho, então fica até o final aí para você entender um pouco mais sobre o assunto, né? Tanto de força angular e saber, no caso, mensurar ou até, no caso, modificar ela de acordo com o potencial muscular que o seu cliente, né, o seu personal ou seu paciente de fisioterapia tem, tá? Porque muitas vezes quando a força angular aumenta demais e o músculo tem uma força menor, você pode agir numa sobrecarga articular e pode gerar dor, lesão também, tá? Então fica com a gente até o final do vídeo, tá? Para quem não segue a gente ainda, nossas redes sociais estão aí embaixo. Compartilhe nosso vídeo aí para mais pessoas verem, né, e divulgarem nosso vídeo aí. Se caso você gostou, deixe seu like também, tá bom? Então vamos para a aula lá. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de cinesiologia, força e torque, né? Força angular ou chamado de torque, beleza? Então vamos lá. Então a força angular ou torque, quer dizer assim, se eu tenho uma força que eu estou fazendo, uma carga que eu estou carregando, depende do ângulo de movimento que a minha articulação tiver, a minha força angular ela vai aumentando, tá? Ou seja, meu músculo tem que produzir mais força para executar o movimento. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A descrição normal seria assim: é o momento de uma força angular, né? Representado pela equação, ó. Torque é a força vezes a distância angular, né, daquele segmento até a resistência, tá? Então a gente fala que é a distância perpendicular da sua linha de ação. Então vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, figura da direita, a gente tem um eixo, vamos imaginar que é o cotovelo, tá? Eu tenho um bíceps aqui, a inserção do bíceps lá em cima e a inserção distal no começo, né, a gente fala do cotovelo, seria até mais próximo aqui, tá? Então essa distância inicial é o braço de força, como a gente já viu em outra aula, a gente falou sobre sistema de alavanca lá, beleza? Então procure aí no vídeo, quem não viu o sistema de alavanca ainda, dá uma buscadinha no vídeo lá, tá? E a gente tem aqui o braço de resistência, tá? Então o braço de resistência, deixa eu pegar aqui nosso apontador, tá? Então o braço de resistência é a distância do eixo até o peso, ok? Então se eu estou com um pezinho na mão, 5 quilos, eu tenho que multiplicar para mim saber a força, o torque nessa angulação do cotovelo a 90 graus aqui, eu tenho o peso, né, que a gente falou da forma, é o peso, 5 quilos, certo? E a distância que eu tenho aqui. Quando eu calculo a distância do eixo até o peso, eu vou ter a força angular. Então vamos pensar assim, se eu tenho aqui 30 centímetros vezes 5, né, daria 150. Então é o torque que eu estou gerando com o braço nessa posição, tá? Conforme eu vou mexendo a minha articulação, se eu trago a minha articulação para cá, ó, é pensando assim, saí de 90 graus, eu estou agora a 60 graus, por exemplo. Então o peso vai estar mais perto, né, na distância angular aqui do eixo. Tá? Então o braço de resistência, ele vai sair daqui e ele vai vir para cá, ó, beleza? Então se eu diminuir a distância, vamos pensar que eu diminuir para 20 centímetros, 20 vezes 5 vai dar 100, 100 unidades, né? Então um torque de 100. Então, ou seja, com o meu bíceps vai ficar mais fácil fazer o movimento, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho uma resistência aqui, um pezinho, né? E eu tenho aqui, ó, a distância, né, do eixo aqui, ó, até aqui o pezinho, aqui estaria como braço de resistência, tá? Teria um BR aqui, tá faltando um BR aqui, tá? Um erro da nossa aula aí, tá? Então, aqui é um BR, porque ó, braço de resistência. O braço de força é o quê? Do eixo até a inserção do bíceps. Então, aqui o braço de força é bem pequenininho. Se eu for calcular a força que eu estou fazendo, eu calculo a distância do eixo até o peso, vezes o peso que estou aqui. Tá? Se eu tenho, como eu falei, ó, uma distância de 25 centímetros e o peso, eu calculo o torque com essa distância vezes isso aqui. Tá? Se eu tenho uma maior flexão aqui, ó, quer dizer, o pezinho agora ele está mais próximo, né, ele saiu dessa distância aqui ó, de 25, ele aproximou, tá vendo? Ó? A força angular, né, a distância angular até o eixo
ela reduziu com a flexão do meu cotovelo. Então, meu bíceps se contraiu mais, só que aqui em cima, como tá 20 vezes 5, vai estar mais fácil. Tá? Então, o torque ele vai aumentando conforme eu aumento a distância. Tá? E diminuindo, no caso, o torque, quando eu diminuo a distância do eixo até da distância angular entre o eixo até o peso, até a resistência. Tá? Agora, olha só que interessante. Então, toda vez que a gente vai pensar no braço, na força articular ou no torque, eu tenho a primícia que quanto mais distante meu pezinho tiver do meu eixo, da minha articulação, mais pesado fica. Se eu vou fazer, por exemplo, elevação lateral, o braço lá estendidão e fazer com ele fletido aqui, ó, do ladinho, eu tenho o peso mais perto da articulação. Então aqui fica mais leve do que com o braço estendido, tá? Então acaba ficando mais leve quando eu trago o peso perto do eixo, tá? Então quanto mais próximo de trazer o pezinho perto do eixo, fica mais fácil de fazer o movimento, ok? Então lembrando assim, nosso corpo ele não foi feito para fazer força, e toda vez que a gente coloca uma resistência nele, ele quer fazer força de uma forma mais fácil possível, tá? Um outro ponto que a gente tem que colocar, quando a gente vai fazer um movimento, né, então outra coisa, uma força que vai ser aplicada, e eu tenho uma polia móvel, então isso aqui a gente usa muito em aparelhos, né? Eu tenho uma polia móvel aqui, vamos pensar que eu teria 46 quilos, aqui dá 45, não, 46 quilos aqui, tá? Eu tenho um ponto fixo aqui, ó, e eu tenho outra polia móvel aqui. Se eu tenho força para puxar esse peso para cima, eu não estou puxando 46 quilos ou 45 quilos para cima, a força que eu estou fazendo aqui para puxar esse peso é só metade desse peso. Por quê? Eu estou puxando e esse outro lado do cabo está sustentando os outros 23 quilos, ou 22 quilos e meio. Tá? Então a gente fala assim, para a gente erguer o peso aqui de 45 quilos para cima, se eu colocar uma carga, uma força aqui, ó, de 23 quilos ou 22 quilos e meio, esse peso estaria aumentando. Eu não preciso gerar uma força, né, aqui de 45 quilos. Eu vou estar levantando 45 quilos, mas a polia, e como eu tenho o outro lado fixo, metade do peso fica nessa parte fixa, aqui, ó, e metade fica nessa outra parte, beleza? Então, quando a gente fala de aplicação de força, quando eu utilizo aparelhos que tem uma polia móvel em cima do peso, ele está roubando aí metade do peso, tá? Uma outra parte está ficando no outro cabo, não o que está puxando, está ficando na outra parte, beleza? Comentamos em algumas aulas também sobre o aparelho isocinético, tá? Então, aqui a gente está vendo um jogador de futebol fazendo uma extensão do joelho e uma flexão do joelho. No isocinético, só tem movimento de contração concêntrica, tá? Só que o movimento, por mais que ele faça força, não tem aceleração. Então, a gente tem um torque que a gente fala assim, o peso está sendo mantido, né? Mas o torque, se ele tentar fazer mais força, o torque, a gente vai ver onde ele tem mais torque de movimento, né, de força na articulação do joelho e do músculo que está sendo trabalhado. Então, o torque ele é mensurado aqui, ó, em todos os ângulos de movimento. E onde ele tem menos força e onde ele tem mais força, a gente tem que ir trabalhando para deixar de uma forma adequada para o esporte dele, tá? Se ele tem que fazer mais torque a 60 graus de movimento, ele vai trabalhar mais torque nessa região, nesse ângulo de movimento. Então, colocar mais carga ou vetor de força diferente, tá? Quando a gente usa força-gravidade, por exemplo, peso corporal, né, resistência externa aplicada, e o atrito, os equipamentos e o implemento que a gente usa, ele pode dificultar o exercício ou até favorecer o exercício. Se eu tenho um peso corporal maior e vou fazer contra a gravidade, é mais difícil eu fazer. Eu vou ter que fazer mais força, mais torque de movimento eu vou ter que gerar, tá? Torque de ângulo de força angular, tá? Se eu tenho uma resistência externa aplicada e eu tenho um atrito, quer dizer, talvez a polia está segurando, né? Ou a placa, no caso, ela não está deslizando na barra, vou ter mais atrito, fica mais pesado eu fazer o movimento, tá? Então, eu vou ter que gerar mais torque, mais força angular, ok? Então, quando a gente pensa de força angular, eu tenho a carga que eu estou colocando, o braço de força, são os dois principais. Mas eu tenho que ver também como que está a força, né, que eu estou fazendo, o pezinho, se ele está contra a gravidade ou a favor da gravidade. Se eu tenho um peso corporal do segmento
que me ajuda ou que me atrapalha no movimento. E eu tenho que ver que quando eu penso em equipamento, ou algum implemento que eu uso, que não é peso livre que a gente fala, é máquina, eu tenho que ver se a resistência que eu estou aplicando, fora isso, tem alguma coisa da máquina que dificulta ainda mais. Porque tem máquinas que muitas vezes favorecem, que ela tem um braço de força menor, tá? Um braço de resistência menor e um braço de força maior. Então a máquina fica mais fácil colocar peso nela. Eu consigo colocar, vamos supor, que o pessoal chama de zerar a máquina. Tem máquinas que elas são muito pesadas porque o braço de resistência da máquina, do equipamento, ele é muito maior que o braço de força. Então, você coloca pouca carga e já fica muito pesado o aparelho. Tá? Então, a gente tem várias coisas que interferem na força, no caso, angular nossa. No caso, no torque que a gente vai gerar no músculo. Tá? Isso aí pode ser uma sobrecarga até excessiva. Ok? Então, eixo, braço de força e braço de resistência são os mais importantes para a gente pensar no torque. Tá? Então, a gente vai ter uma força sempre resultante disso aí, beleza? Então, essa força resultante é gerada pelo músculo, que é o músculo ativo, tá? Lembrando, se eu tenho um bíceps contraindo, o tríceps está recebendo um relaxamento aqui, tá? E eu estou tendo movimentação de fase concêntrica ou excêntrica de acordo com a força que eu estou exercendo em relação à resistência. Se a força for maior que a resistência, eu tenho um movimento e um movimento isotônico, né? De contração e relaxamento, tá? Aqui são alguns vetores de força, né? Quando a gente pensa num vetor de força na horizontal, eu não tenho força-gravidade agindo sobre ele, tá? Se eu tenho um vetor de força para um lado e um vetor de força para o outro, qual que for maior, ele vai levar o movimento. Então, aqui o movimento na letra A, ele vai sentido da esquerda para a direita. Aqui vai dar, a letra B aqui, ela vai da direita para a esquerda, que a força para a esquerda está sendo maior. Olha no C, que interessante. Ó. Se eu tenho uma força para cima e uma força para frente, como a gente tem muitas vezes assim, no avanço, por exemplo, no movimento de avanço, eu tenho uma força diagonal, normalmente, para cima, né, e para trás, ou para cima e para frente, tá? Na figura D lá, ó, quando tem uma força para cima e para baixo, eu tenho um vetor de força muitas vezes para frente. Se eu fosse pensar nessa bolinha aqui, ela iria para frente. Se eu puxasse as duas setas ali, ela ia para frente, tá? Então, a força angular, quando nós vamos trabalhar na prática, eu tenho que pensar em algumas coisas. Aqui eu vou trazer um pouquinho sobre o torque, né, a força angular e o estresse articular. Nós falamos já durante a aula que, pensando um pouquinho no torque, conforme eu aumento a distância do braço de resistência, aumenta o torque. Quer dizer, o músculo tem que fazer mais força. Só que o nosso músculo, quando mais encurtado ele tiver, ele vai ter menos potência, menos tensão para gerar força. Então vamos pensar assim, vamos pensar na abdução do ombro, tá? Quando eu faço a movimento de abdução, meu músculo está encurtado. Só que aqui em cima é onde eu tenho que ter mais torque para segurar o pezinho, que é o mais difícil. Lá embaixo é mais fácil de segurar o movimento. Na parte perto, a abdução do ombro a 90 graus é mais difícil. Ou seja, quando eu tenho um movimento, um torque aumentando e a força muscular diminuindo, eu posso ter o risco aqui que a gente fala, ó, pensando, né, torque muito forte e a força muscular muito baixa, eu posso, pensando em reabilitação, eu posso ter um desequilíbrio e gerar lesão na minha reabilitação, tá? Então, ó, dois pontos importantes aí para a parte prática de vocês, quem trabalha na fisioterapia ou na educação física, tá? Lembrando, o torque ele aumenta pela distância angular da carga. Então, quanto mais distante for, mais difícil fica, tá? A carga utilizada no exercício reflete também no torque, beleza? Só que, muitas vezes, se eu pegar lá, ó, ao passo que a força do músculo ativo, ela reduz, né, no ponto de maior torque. Por exemplo, na abdução que eu estava falando, vou ficar até de ladinho aqui, ó. Na abdução que eu estava falando, nessa região aqui, o músculo está encurtado, ele está gerando pouco torque. Só que a força que eu tenho que fazer angular é muito grande. Então, quando a gente vai pensar no fortalecimento, na reabilitação, por exemplo, de ombro, eu tenho que tentar conciliar assim, se meu músculo está gerando força e torque, e a força dele começa a diminuir, o torque da movimentação tem que mudar. Então, ao invés de eu usar um pezinho na mão, eu posso usar um tipo de um elástico, por exemplo, tá? E o elástico numa posição diferente. Então, eu tenho que gerar vetor de força diferente quando eu penso na reabilitação. Quem está pensando na reabilitação, né, e pensando no torque, e não faz uma coisa simultânea entre torque, né, força de resistência, e a força do músculo,
se a força do músculo diminuir e o torque aumentar muito, eu vou ser muito suscetível, eu gerar dor na articulação dos pacientes, né, ou no caso do aluno, principalmente em movimento de cadeia cinética aberta. Então, cadeira extensora, por exemplo, cadeira flexora, pesos livres, né, abdução, né, a gente fala de elevação de ombros, aí, né, abdução de ombros, né, com um pezinho, com um halter. Então, tem vários exercícios que o torque ele aumenta muito e a força muscular diminui. Quando eu tenho isso aí, então é muito comum na academia, por exemplo, você vê dor em ombro, dor no joelho. Mas por quê? Tem hora que não está compatível a força muscular com o torque gerado no exercício. Você tem que saber mudar o vetor de força. Você tem que saber mudar o torque de movimento. Então, o vetor de força não pode ser só força, gravidade e pezinho. Talvez você tenha que utilizar um favorecimento onde o músculo está mais fraco, ajudar a reduzir o torque naquela posição. Tá? Isso aí tem que estudar bastante para a gente entender um pouco mais isso aí. Vamos deixar isso aí para outra aula. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Fique com Deus, tá? A gente se vê na semana que vem. Quem gostou do vídeo aí, deixa um like, compartilhe nossos vídeos aí. Nossas redes sociais estão aí embaixo. Beleza? Um abraço, fique com Deus aí e boa semana para vocês.